Bom, vamos falar um pouco agora dos nossos métodos críticos, né? O nosso método de análise realmente mais técnica, digamos assim, do livro de Isaías. Bom, gente, é importante a gente falar sobre a unidade literária desse livro, né? O que quer dizer isso? Unidade literária é a forma como você olha para aquele texto e você acredita, olha, isso aqui foi escrito por uma pessoa só, isso aqui tem uma forma só de escrita. Existe toda uma unidade aqui no texto que apontam para uma fonte única. Essa unidade literária de Isaías, até o século XVIII, ela não era questionada. Então, assim, a gente chegava ali no século XVIII e todo mundo acreditava que Isaías, o profeta Isaías, filho de Amós, descrito no texto, ele foi o único autor dessa obra gigantesca. Só que quando a gente está chegando ali no finalzinho do século XVIII, a gente inicia o século XIX, a gente vai tendo questionamentos que vão se levantar a respeito dessa unidade literária, tá? Ali no século XIX, um homem chamado Johann Christoph, ele é um erudito alemão, na verdade foi um erudito alemão. E ele levanta a hipótese de que os capítulos 40 a 66, eles não são de Isaías, o profeta, mas de um autor anônimo. Bom, isso foi muito aceito e foi motivo de muita discussão. Agora, por que alguém falaria isso? Que a partir do capítulo 40 nós temos um autor diferente. Gente, nós temos algumas mudanças que a gente não pode fechar os olhos que acontece aqui no livro, tá? Primeiro que, do capítulo 1 até o 39, você vai ver Isaías aparecendo sempre, né? Nas narrativas, né? Nas descrições de algumas profecias, no rodapé de algumas profecias ali. Nós vamos ter um tempo específico, do 1 ao 39, digamos assim. Os nomes que vão aparecer ali são Síria, vamos ter referências da Assíria, tanto referências nominais, assim, como descrições que aparentam ser assírias, né, do Império Assírio. Quando a gente passa ali do capítulo 40, a partir do capítulo 40, a gente tem uma mudança no livro. É uma mudança também até em alguns aspectos na escrita, né? O tipo de poesia, das terminologias são um pouco diferentes das terminologias que a gente tinha ali na primeira parte do livro, até o capítulo 39. Do capítulo 40 para frente, o nome de Isaías não vai mais aparecer, a gente não vai ter nenhuma indicação de data daquelas profecias. E o que antes nós tínhamos a descrição da Síria, nós vamos começar a ter a descrição da Babilônia. A Babilônia, ela é descrita na primeira parte do livro, sim. Nós temos momentos que a Babilônia é descrita ali, só que do capítulo 40 para frente, nós vamos ter uma descrição mais detalhada, e a gente vai ter toda uma descrição dessa queda e tudo mais. A gente vai ter também a citação direta de Ciro. Ciro vai ser citado nessa outra parte do livro, na segunda parte do livro. E quando a gente vê os estudiosos viram essa citação de Ciro nominal, eles enxergaram aqui não uma literatura profética, mas que poderia ser uma literatura meramente histórica. Porque Ciro, ele viveu centenas, podemos dizer assim, muitas décadas, quase centenas de anos antes do profeta Isaías. Porque quando a gente está falando da vida de Isaías, nós estamos dizendo ali que ele viu a decadência da ameaça síria, ele viu o levante e a decadência da ameaça assíria, só que ele não presenciou o domínio babilônico como império, e tampouco ele presenciaria que Ciro derrubaria o Império Babilônico, porque isso só aconteceu em 539 antes de Cristo, e a gente está falando de Isaías, que viveu até 680 antes de Cristo. Então, quando os eruditos viram esses nomes, eles falaram, não tem como ele ter sabido dessas coisas com tantos detalhes, assim, citado o nome, citado a obra, citado como que Deus usaria esse homem Ciro do Império Medo-Persa para derrubar o Império Babilônico. Então, nós temos essas observações que fizeram muitos eruditos acreditarem que a seção do capítulo 40 até o 66 foi escrito por um homem anônimo, um profeta anônimo,
a qual eles denominam Deutero-Isaías, ou segundo Isaías. Tá? A gente também se depara com outra possibilidade. Após nós termos essa divisão, 40 a 66 ali, nós também vamos nos deparar com uma hipótese que foi levantada também, de que essa divisão tem uma subdivisão. Porque percebeu-se algumas mudanças também na linha de pensamento a partir do capítulo 55. Então, do 55 ao 66, pode ser que nós tenhamos outro autor anônimo aí. As diferenças, elas são mais linguísticas e elas têm mais a ver com o assunto que o autor ele trata aí. Ele vai trazer muitas coisas futurísticas, ele vai trazer muitas características do reino de Deus, né, o jeito de escrever. E essa é uma característica geral desse bloco, porque no primeiro bloco do livro, do 1 ao 39, nós temos sim profecias que falam lá do futuro, de um futuro distante em relação ao profeta Isaías. Agora, no capítulo 40 a 66, tudo é futuro distante em relação ao profeta, ao homem Isaías. E muitas vezes é um futuro muito distante em relação a ele, né? Que até para nós hoje que estamos lendo algumas partes do livro, nós nos deparamos com partes escatológicas aí que ainda é futuro para a gente, que não foi só futuro para Isaías, que viveu há 700 anos antes de Jesus nascer. É futuro para nós também, que estamos vivendo aqui. Então, tudo isso levou alguns a acreditarem que nós temos a presença de um autor chamado Deutero-Isaías, apelidado assim, e nós temos outro autor também, escrevendo os últimos trechos do livro, que foi chamado de Trito Isaías ou Terceiro Isaías. Além disso, para misturar um pouco mais a salada, do capítulo 1 ao 39, que é o primeiro bloco que a gente citou aqui, nós temos ali nesse bloco alguns capítulos que são considerados impossíveis de Isaías ter escrito, considerados por esses eruditos que defendem esse ponto de vista. Capítulos como o 13, o 14, o 21, o capítulo 24, o versículo 34. Por quê? Porque esses capítulos nós temos citações diretas da Babilônia e da queda da Babilônia. Isso é muito... E o profeta Isaías está vivendo em um período muito recuado, né? Ele nem sabe que um dia a Babilônia vai se levantar como império. E nós também temos descrições muito futurísticas de um tipo de escatologia ali, de um porvir descrito pelo profeta Isaías, né? Até alguma dessas partes ali, o capítulo 24, principalmente, ele vai ser apelidado de Apocalipse de Isaías. Por esse motivo, também alguns eruditos acreditam que mesmo a primeira parte do 1 ao 39, que anteriormente eles tinham falado que Isaías escreveu, até nessa parte, onde ele é o principal autor, nós temos inserções de outros autores aí. Provavelmente autores posteriores, ok? Agora, o que a posição tradicional ela defende? Gente, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que nenhum manuscrito de Isaías preservado, ele indica a presença de mais de um autor, e ele também não indica que nós temos um livro formado por coleções proféticas de autores diferentes, né, conforme se sugere aí com a questão do primeiro Isaías, do segundo Isaías e do terceiro Isaías. Em 1947, talvez você já tenha ouvido falar, nós tivemos uma descoberta muito importante para os nossos estudos bíblicos, principalmente, obrigado, Senhor, por essa descoberta ali, que foi em algumas cavernas ali perto do Mar Morto foram encontrados cópias dos livros do Antigo Testamento, né? Que são as cópias, os manuscritos mais antigos que nós temos hoje de livros do Antigo Testamento. Muitos estavam em perfeito estado, outros estavam deteriorados, né? Alguns livros nós temos só alguns fragmentos, outros livros nós temos inteiro. A questão é que Isaías, ele foi encontrado, a cópia de Isaías ali nas cavernas do Mar Morto, ele foi encontrado inteiro, o rolo inteiro, lindo, maravilhoso, intacto. Bom, o que se esperava que se encontrasse nesse rolo? Que é datado de 150 anos, é uma cópia de Isaías, a mais antiga que nós temos de longe.
É datado a 150 anos antes de Cristo, essa cópia. E o que nós esperávamos? Que se nós temos realmente outros autores nesse livro, isso deveria estar indicado, porque aquelas cópias já traziam rodapés, descrições, epílogos, prólogos nas obras.